Os paradigmas, eles precisam ser reprogramados. E como é que eu faço, então, para reprogramar meus paradigmas e as minhas emoções? Existem técnicas para isso. Mas o primeiro passo é tu reconhecer. Se tu não reconhece, tu não tem como reprogramar. Vou explicar melhor. Dentro do meu treinamento, do Quanticamente, eu tenho uma metodologia. Essa metodologia, ela funciona da seguinte forma. Tu tem primeiro o processo de consciência. O processo de consciência é tu entender como é que funciona a tua comunicação com o universo. Como que tu cocria a tua realidade? Como que funcionam as emoções humanas? Como que funciona? Porque quando a gente não sabe disso, a gente não tem como mudar absolutamente nada. E aí o processo de mudança, ela tem essa metodologia, ela tem esse processo. Então, primeiro tu te torna consciente de algo. Porque quando eu não tenho consciência de algo, eu não tenho como mudar nada. Faz sentido? Se eu não sei, se 97% das pessoas no mundo não sabem que estão operando no piloto automático. Não sabem que a mente é programada. Não sabem que faz sempre mais do mesmo, que seus resultados é por causa da programação da sua mente. Então, o primeiro passo é tu ter consciência sobre isso. Nossa, se eu crio a minha realidade através do que eu penso, do que eu sinto. Eu não sabia disso. E agora como é que eu faço? Tu passou pelo processo da consciência. Aí tu vai pelo segundo passo. É tu reconhecer. Se tu não reconhece que tu tem uma crença de religião, se tu não reconhece que tu tem uma crença profissional, se tu não reconhece que tu julga, que tu mente, que tu falha, como é que tu vai mudar? Tu criou a consciência de que tu cria a tua realidade através dos teus pensamentos e das tuas emoções. Tu criou essa consciência, tu já descobriu isso. É quando a gente descobre. Agora, se eu não reconheço que é a segunda fase da minha metodologia, que eu uso no meu treinamento, e aí é quando eu passo a explicar, né? Eu utilizo o mapa de crenças, que é para tu identificar tuas crenças, mas se eu não aceito aquilo, é reconhecimento e aceitação, passo 2. Se eu não aceito que eu erro, que eu julgo, que eu reclamo, que eu me sinto uma vítima, vamos usar o exemplo da vítima, que a vítima é perfeita. Enquanto tu já sabe que tu cocria a tua realidade, tu já sabe que tu precisa reprogramar tua mente, tu já passou pela fase da consciência, já passou. Não vou mais falar da fase da consciência. Então agora a gente tá na fase do reconhecimento. Se tu não aceita que tu tá sendo vítima, se tu não aceita que quando tu te acha melhor do que o outro, é o teu ego que tá mandando, se tu não aceita isso, tu não vai mudar. Tu não vai passar para a terceira fase, que é a fase da ação. Porque quando eu aceito que eu julgo, eu vou entrar em ação para aplicar as técnicas que eu trago lá dentro do treinamento, as técnicas para parar com aquele padrão. Entendeu? Ficou claro isso, gente? Coloca para mim nos comentários se ficou claro. Então, se tu não aceita as tuas falhas, sinto em te informar que tu não vai conseguir modificar. Não adianta ter a consciência de que funciona assim, não adianta ter a consciência, o conhecimento, enquanto tu não aceita aquilo que tu precisa mudar. Né? Quando eu não estou disposto a encontrar, a catar as minhas falhas. Agora, quando tu vira esse jogo e que tu começa a perceber que sim, que tu falha, que tu erra, que tu julga, que tu reclama, que tu é negativo, que tu é vítima, quando tu aceita isso, cara, eu não quero mais ser assim, eu quero mudar. Aí tu passa para a terceira fase, que é a ação. Agora, como que eu vou passar para a fase da ação, que são a aplicação das técnicas, que é buscar as crenças? Porque quando tu vai fazer para a parte da ação, tu vai identificar as tuas crenças e tu vai reprogramar aquelas crenças. Tu vai identificar aquelas emoções e tu vai reprogramar aquelas emoções. Agora, se eu guardo a mágoa do fulano que me traiu, da Beltrana que me enganou, se eu guardo a mágoa, eu me sinto vítima. Não, mas a culpa não é minha, a culpa é do fulano que me enganou. Como que tu vai reprogramar esse sentimento dentro de ti? Se tu continua achando que a culpa é do fulano que te enganou. Não tem como.
Se a gente não reconhece o que a gente precisa modificar, fica muito difícil. Aí tu não sai da fase do conhecimento, tu tá sempre buscando conhecimento, consciência, mas não reconhece. Então, o que muito me perguntam é como é que eu faço para reprogramar? É tu identificar tuas crenças, identificar os teus paradigmas. Quando tu identifica os teus paradigmas, as tuas crenças, e isso funciona como uma casca de cebola, tá? Isso funciona como uma casca de cebola. Eu primeiro identifico a minha primeira camada. A minha primeira camada de emoção. A minha primeira camada de emoção é autoconhecimento. Quando eu identifico a minha primeira camada de emoção, que pode ser a mágoa, a raiva, e eu reconheço que eu sinto mágoa, que eu sinto raiva, tu vai lá e tu vai reprogramar essa emoção. Tu vai limpar este lixo emocional. E aí tu limpa, tu não sente mais. E aí tu começa a encontrar uma nova camada, a da culpa. Cara, mas eu tô percebendo que eu sinto culpa de ter largado os estudos, eu sinto culpa de ter largado a faculdade. Beleza, tu já reconheceu a segunda camada. E aí tu vai reprogramar e tu vai limpar a culpa, reprogramar a culpa.